Jornal da Mix. Gente, nessa semana em que se comemora o Dia da Mulher, vamos ter entrevistas especiais aqui no Jornal da Mix relacionados ao tema, obviamente. E hoje à noite tem o lançamento do documentário Força, Substantivo Feminino, na FURB. Ele conta a história aí de mulheres que escreveram a história de Blumenau, mas que até então não tiveram o reconhecimento que mereciam. Aqui no estúdio da Mix está uma das jornalistas responsáveis pela pesquisa e pelo roteiro e também pela apresentação desse documentário. Letícia da Silva está aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Bem-vinda, obrigada. Lê. Bom dia. Coisa boa ter a Lê aqui pela primeira vez, né, Lê? Primeira vez? Olha Nunca ninguém me só. chama, né? Ninguém chama colega de trabalho para fazer entrevista, mas hoje tem um bom motivo para isso, né? Bora. Hoje à noite tem um lançamento, então, de Força, Substantivo Feminino. Me fala um pouco do que se trata exatamente. É um episódio só? São quantos episódios? Quantas mulheres? Me dá uma geral aí desse trabalho bacana. O projeto Força Substantivo Feminino é uma série documental, são 5 episódios, dá mais ou menos uns 20 minutinhos de conteúdo. E a gente conta nesses 5 episódios a história de 40 mulheres incríveis que fizeram parte da história de Blumenau. A maior parte não está mais entre nós, neste plano físico. E a gente pode dizer que a maior parte a gente não conhece também? Eu acho que a maior parte a gente já ouviu falar, mas a gente não tem noção do tamanho da obra, assim. Entendi. Né? Do Da seu contribuição. legado. Acho que, para citar um exemplo, assim, Elisabeth Keller, por exemplo, todo mundo conhece porque tem um ancianato com o nome dela, né? O ancianato é um ancianato com mais de 40 anos. Então a gente sabe que ela existe. Mas ninguém sabe o que ela fez de tão Não, importante para receber, por exemplo, o nome. Isso, né? né? Eu acho que as pessoas não têm noção, por exemplo, do trabalho dela com a maternidade. Né? Não é uma coisa que tá na boca do povo. Assim. Pra quem não sabe, o ancianato, antes de ser ancianato, era a maternidade. Era né? maternidade e antes de ser lá, era uma maternidade na Alameda ainda, né? Exato, Que também naquele é prédio obra dela. maravilhoso. Isso, ali da esquina da Exato. Com a da rua 7 de 7, setembro, exatamente. isso. E que é um trabalho incrível numa época em que as mulheres não tinham parto fora de casa, e que pior do que não ter parto fora de casa, que ter parto fora de casa significava vergonha. Significava mulher que não tinha marido, vergonha, portanto. Caramba. Mulher que não tinha zelo pela própria saúde, pela saúde do filho, pela sua própria dignidade. Tinha todo um discurso, assim, de que mulher que se desse ao respeito tinha filho e ia em casa. Então, lutar contra isso. E, primeiro que perceber que era um problema de saúde pública. Claro. Né? E lutar contra isso, fazer com que as mulheres se convencessem a ir para uma maternidade. E fazer com que quem tinha grana bancasse uma coisa que nem era pauta na época, é algo bem desafiador, né? Notadamente para a época, assim. Então, ela era um exemplo que me vem rapidamente à cabeça, assim, que me surpreendeu muito e nos surpreendeu muito durante a etapa de pesquisa. São 40 mulheres, é isso? São 40 mulheres. 8 mulheres por episódio, então, mais ou menos. Mais ou menos isso. Às vezes varia um pouquinho e tal. Isso. São pequenas histórias, então, de cada uma delas. Isso, a ideia era a gente dar a sensação de volume mesmo. A gente mostrar assim, tá vendo tudo isso aqui? Né? Foi mulher que fez. Isso. O documentário, ele segue um ritmo meio internet, assim. Ele tem muito... Ele é muito Aquela rápido. pegada de TikTok, de, né? Ele é muito rápido. De rios. Apesar de ele ser muito baseado em fotos e vídeos antigos, né? A gente quis trazer essa linguagem mais atual, mais moderna. Então, ele dá essa sensação de, é muita gente mesmo. O que eu imagino que seja um baita de um desafio, porque tudo que vocês pesquisam e querem trazer, tornar isso um material sucinto, mas que explique, dê a força que ele tem, eu imagino que deve ter sido bem difícil resumir, né? Foram 9 meses de trabalho, né? Desde o início do processo de pesquisa, assim. É um filho que tá nascendo. É verdade. E assim, já na pesquisa, delimitar essas 40 mulheres foi difícil, né? Então a gente tinha... Selecionar, né? A gente acabou optando pela sensação, tipo, de... isso aqui... A gente precisa contar essa história. Essa mulher é incrível mesmo. Foi sabe? regido Vamos pela botar lá. emoção, então. Essa aqui toca a história. Eu acho que a gente se surpreender também ajuda, porque a gente gosta muito de pesquisar sobre a história de Blumenau, né? A gente tem muitos projetos sobre isso, em diferentes vertentes. Então, quando a gente ainda se surpreende, a gente acha que tem potencial, assim. Que a população vai se surpreender também, né? No fim das contas é isso. Eu acho que tem muito, muito disso, assim. E é claro que a gente tem duas meia-culpas, assim, né? A gente deixa muita gente de fora, é inevitável.
Quem sabe vem a parte 2. Exato. Então, é um trabalho, é uma pequena luz, assim, né? Pra gente começar a entender a mulher como protagonista dessa história. A gente não tem mulher com nome de rua, com nome de praça, com um Claro, né? monumento. Verdade. Não tem, né? Se a gente chega numa roda de conversa e pede pra citar uma mulher empresária, vem sempre as mesmas na cabeça, as mesmas duas, sei lá, na cabeça, né? Não é uma coisa que tá na boca das pessoas, assim. Então, o que a gente quer é começar a um pequeno processo de reparação histórica, assim, né? De mostrar que não, elas não estavam aqui só como coadjuvantes desde sempre. Como né? esposas daqueles que estavam fazendo a cidade acontecer. Exato. Deu pra perceber, assim, o que dá pra gente ver nesse documentário do que é a Blumenau de hoje por conta de tudo que essas mulheres fizeram? Exatamente. A gente tem, por exemplo, a Rose Gertner, né? Que é uma personagem incrível e que a gente é muito apaixonado desde sempre, que talvez tenha sido a grande impulsionadora da série, assim. A gente sempre foi tão apaixonada por ela que na nossa cabeça ficou há muito tempo essa pulga, assim, tipo, quem mais além dela, né? Além da Rose, foi tão incrível, né? Numa época, no caso dela, do século XIX, né? Então, a Rose, por exemplo, ela tem, enfim, no século XIX se separou, ninguém se separava, né? Ela era Também era acionista. vergonhoso na época. Também era vergonha, né? Imagina. E ela nem aí, tipo, não tô feliz, vamos separar Claro. mesmo, dane-se. Era acionista da Companhia Fluvial Blumenau e Itajaí. Só tinha homem, né? Mas ela tava lá. Não quero saber, é meu. Eu posso dar opinião aqui, Claro. pode juntar um monte de homem ao redor da mesa e ela vai estar junto, sabe? E enfim, acho que o grande legado que a gente vê até hoje, voltando para tua pergunta, que é o próprio Teatro Carlos Gomes, Claro. responsabilidade dela, A questão né? da cultura como um todo, né? Ela era muito entusiasta, né? Da música, do teatro. Da Então, sociedade Frozen na época, né? E isso, depois isso, tudo isso. mais, né? Então, o trabalho dela para o Teatro Frozen, que depois virou em outro endereço, o Teatro Carlos Gomes. Mas um trabalho muito legal, assim. E se pensar, né? Que tipo, ela tinha 8 filhos, né? Quando o Vitor Gertner morreu, ela que assumiu a gestão da empresa do Vitor, né? E mesmo assim, ela estava lá, montando sarau literário, recital de música, dentro da casa dela, quando não tinha o Teatro Frozen, né? Então, muito consciente do papel da arte, da importância da cultura para uma sociedade, mesmo aquela sociedade de uma época que não tinha luz elétrica, que não tinha asfalto na rua. Todas as limitações, né? Que a gente nem imagina hoje que existiram, né? E nem se vê naquela situação, né? Não consegue nem se imaginar. Letícia, tu falas muito na gente, a gente fez isso, a gente publicou, a gente pesquisou. Quem é a gente? Fala um pouquinho. Quem são as gentes? Quem são? Eu gosto de falar de mim na terceira pessoa. Não, mentira. Fala aí quem é responsável aí por esse trabalho todo. A gente fez um trabalho de pesquisa com A gente quem? a Soila, eu Ah, vou citar, Soila claro. Frise, Mariana Paula da Silva e eu fizemos o trabalho de pesquisa. Depois a Mariana e eu fizemos o trabalho de roteiro. Depois o Eduardo Burgert fez a parte de concepção visual do projeto, então toda a identidade, vinheta, enfim, editou o material, finalizou, criou o site, enfim. Tem site especial também. Incrível. Tem site especial também, legal. www.trilhafilmes.com/Mulheres Blumenau. Tá no ar já? Tá no ar, Legal. trilhafilmes.com/Mulheres Blumenau. Legal. E o lançamento hoje? Que horas vai ser? Onde vai ser? Quem pode participar? Mas agora eu quero falar quem mais é a gente. Não, fala, continua. Se tem mais gente, fala, não tem problema não. Tem mais gente atrás da gente. A Soila, que trabalhou com a gente na pesquisa, é a nossa produtora executiva também. A Nani faz a nossa parte de assessoria, de comunicação. Nani. É um grupo que tá pegando junto já faz tempo em alguns trabalhos, né? A gente faz toda essa parte de projetos autorais junto, né? E nesse projeto a gente ainda teve a equipe do Lucas, da OLV, na Lucas parte de Oliveira. captação de imagens. Legal. Acho que é isso. E a própria Sueli Petri trabalhou com a gente na parte de pesquisa, com a delimitação de conteúdo e com a consultoria de conteúdo editorial. E hoje à noite, o que vai acontecer? Onde? Hoje à noite, a partir das 7 horas da noite, no auditório do Bloco J da FURB. Então tem o lançamento oficial aberto ao público, é só chegar. A gente vai fazer a exibição dos 5 episódios. E vai ter uma roda de conversa.
Então a gente convidou algumas mulheres aí incríveis do momento atual para estar lá com a gente. E pra gente fazer também uma discussão sobre esse recorte oficial que a gente fez no documentário. Então, por quê? Porque, queira ou não queira, a gente precisou, enfim, ter algum critério de recorte. E a gente acabou optando por um recorte oficial da história. O que isso significa? Que nós temos um recorte branco e elitista, de alguma forma, né? Dessas mulheres. A gente tá muito confortável de que, sim, são mulheres incríveis, são mulheres muito protagonistas naquilo que elas se dedicaram a fazer, mas a gente também tem muita consciência de que esse é um recorte bem bem oficial. Até né? pela falta de informações que a gente tem sobre elas, né? As informações que a gente tem são oficiais, vamos dizer assim. Né? Esse já é um desafio, né? Na verdade, a gente, oficialmente, tem muito homem, né? Então a gente vai, sei lá, no Museu da Cerveja. A gente tem lá a história do Heinrich Rosen. E é isso. Lá diz, quando ele morreu, depois que ele faleceu, quem assumiu a empresa foi a esposa. Não tem o nome, não tem foto, não tem nada. E ela ficou por mais de 10 anos na empresa. Imagina. Com o mesmo sucesso empresarial que ele. Ela que assumiu e deu conta de tudo, numa época que mulher cervejeira também não era algo que se falava, de novo, né? Século XIX. Muito menos empreendedora. E ela tá na série. Ela tá na série. Legal. E, no entanto, super empreendedora, né? Ela e o filho. E ninguém fala dela. Ninguém fala. Ela tá lá no museu que fala sobre isso. Ela é a mulher do Heinrich Rosen. Ponto. Final. Que loucura, né? Então, assim, a gente tem essa consciência, né? Então, assim, e a gente também sabe que antes de Dr. Blumenau e sua galera chegarem ao Vale do Itajaí, a gente já tinha indígenas aqui, né? Já tinha mesmo imigrantes, né? Exatamente. Mas essa ocupação organizada se deu a partir do Dr. Blumenau. No entanto, os indígenas estavam aqui há muito tempo e com certeza tinha muita mulher dando conta de fazer a diferença naquela época para aquela sociedade que estava aqui. Claro. Isso a gente não fala na série. Entendi. Então, essa meia-culpa, assim, e essa visão da mulher negra e da mulher indígena no Vale, em Blumenau, a gente tá com os convidados, vai fazer essa discussão na roda de conversa hoje, a partir desse problema, vamos dizer assim, para esse roda de conversa. Essa reparação histórica, né? Letícia, para finalizar, vai ser exibido hoje à noite na FURB, no Bloco J, no auditório do Bloco J, a partir das 7 da noite. Qualquer pessoa pode ir lá e participar, né? Isso. Mas onde mais as pessoas vão poder assistir a esses episódios? E aí, no site, tá disponível... Esse site que falaste, trilha.com.br? Trilhafilmes.com.br. Mentira. Errei. Trilhafilmes.com/Mulheres Blumenau. Trilhafilmes.com/Mulheres Blumenau. E a gente depois vai rodar nas escolas, são 8 escolas que a gente vai levar também os episódios pra gente conversar com a gurizada e começar com os pequenos a mostrar que... ter esse olhar, né? Que não é uma sociedade só masculina. Maravilha, Letícia da Silva esteve com a gente aqui, jornalista, uma das responsáveis pela produção do documentário Força, substantivo feminino, que vai ser lançado hoje à noite na FURB, às 19 horas, 7 horas da noite, no auditório do Bloco J, e você está convidado, eu estarei lá. Gi vai? Com certeza. Gi também vai, se quiser falar com quem estiver lá e quiser participar da roda de conversa também, vai ser muito bacana, a gente espera vocês lá. Obrigado, Letícia. Convite que é gratuito, vai lá e participa, né, Lê? É isso, gente. Mas o tema é bom demais, né? Para com isso. Fantástico. Meu Deus, vai ser muito legal, vai ser muito Além legal de ser fantástico, é de graça, então não tem desculpa pra não ir. A gente espera todo mundo lá. Obrigada, Lê. Letícia. 7 horas e 41 minutos, 19 minutos para as 8 horas da manhã. Diga, Gi. Celso Castelém tá mandando um beijo pra você e dizendo que vai estar lá também. Beijo, leva memes. Nosso ouvinte assíduo Não, os memes são muito bons, né? Siga Celso Castelém no Instagram, que é muito legal. 7h42 agora, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações pra vocês. Não saia daí. Jornal da Mix. Oferecimento. As aulas já iniciaram. Comece agora a sua graduação na Uniaselv. O EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br. Mix.